vibrante. Isso é que é bom. Isso aqui é uma boa noite. O resto é conversa fiada, né? Muito bem, boa noite aí também ao pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Minhas desculpas ao povo que na quarta-feira passada, ao me despedir aqui, eu esqueci de dar boa noite ao pessoal do Facebook e do Instagram, né? Já vou dar boa noite, dou boa noite agora, eu já não fico devendo boa noite. Quem está na casa hoje pela primeira vez? Levanta para cima desse lado aqui. Quem está vindo pela primeira vez? Aqui, quem está vindo pela primeira vez? Opa, quem está vindo? Qual é seu nome? Miguel. Miguel, seja bem-vindo, Miguel. Está vindo à nossa casa pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Aqui desse lado aqui, quem está vindo pela primeira vez? Os demais, então, continuam também sendo bem-vindos, né? Opa, a senhora lá? Diga o nome, por favor. Márcia e Emily. Muito bem, Márcia e Emily. Sejam também muito bem-vindas aqui à nossa casa, né? Pela primeira vez. Vou fazer um pedido especial com relação ao celular. Eu sei que não precisaria nem falar, né? Lembradinho não custa nada, né? Dá aquela travada no celular. Vamos ficar aqui uma hora sem interrupções de fora, né? Eu vou pedir para ver a nossa página de alimentação a nossa companheira Sandra Pereira. Você pode fazer essa leitura da nossa página, Sandra, por favor? E ele é o presidente da... Boa noite. Boa noite. Decifra a mensagem de Carlos Bacelli pelo irmão José. Toda dificuldade que enfrentas encerra uma mensagem que deves decifrar. Se não entenderes, com certeza ela persistirá em ti. Analisa os teus problemas além das aparências com que se te apresentam. Se uma infecção é sintoma de desajuste orgânico, a fase difícil que passeis é sinal de que precisa mudar. Alterar para melhor o teu jeito de lidar com as pessoas, de dirigir-lhes a palavra, de conviver com os que te cercam. Não te esmeres em identificar nos outros o que careces de identificar em ti mesmo. O que acontece de mais importante em tua vida é determinado pelas tuas atitudes. Os outros te influenciarão na medida em que te permitires ser influenciado por eles. Vamos então, meus irmãos, fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, a Mestre Jesus, aos nossos anjos maravilhosos, aos bondosos amigos espirituais, trabalhadores da Senhora de Jesus, presentes em nossa casa já há algum tempo, preparando a alimentação para que pudéssemos, a partir de agora, estarmos reunidos em nome de Jesus. Queremos, nesse instante que vamos realizar a nossa prece inicial, elevar nossos pensamentos, nossas rogativas, àqueles que estão sofrendo na África, no terremoto, aqueles que estão sofrendo no Rio Grande do Sul, que eles possam ser amparados e as autoridades possam ajudar e que nós possamos também fazer a nossa parte, pedindo que eles recebam o conforto espiritual. A nossa prece é fundamental também. É a ajuda que podemos prestar a todos. E nos ajuda a ser merecedores
oração na noite de hoje, pedindo que todos que aqui estamos, juntamente com os nossos familiares, que sejamos também abençoados e recebamos de tua parte a misericórdia. Queremos ainda pedir especial atenção para a nossa companheira Grace, que fará a palestra da noite de hoje, que ela possa também estar preparada com o Pai e que nos traga a mensagem da noite que possa nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores. Se conosco, Pai, hoje e sempre, para sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, perante as dificuldades, vamos chamar a nossa companheira Grace para dar o seu recado à luz. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Vou um pouquinho d'água antes da gente começar. Olha, esse aqui funciona? Também. Posso te atrapalhar muito se eu falar daqui? Então, eu falo daqui que aqui a água está perto, e aqui a gente já fica mais perto, e eu me sinto mais em casa. Boa noite. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça, encharcando os nossos corações de muita luz, de muita fé, principalmente de muita coragem de fazer o certo nesses dias tão tumultuados de hoje. Por que perante as dificuldades cotidianas? Porque vivemos dias muito complicados. Não apenas no Brasil, mas no planeta Terra. Estamos em transição planetária. Somos um planeta de provas e expressões que está em transição para a regeneração. Existem planos das trevas para atrasar a regeneração do planeta. Mas nós sabemos que a evolução é lei divina. Se a evolução é lei divina, nada supera as leis divinas. O planeta, sim, se transformará num planeta de regeneração. Ponto. Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, governador do planeta Terra, está na condução dessa transição. Esteve conosco desde os primórdios dos tempos e continuará conosco até chegarmos a mundos celestes. Mas esse momento de transição planetária é um momento onde nossas virtudes estão sendo aferidas. É momento de aferição de virtudes. Por isso, tantas dificuldades, tantas dores, tantas situações que parecem profundamente injustas. Sabemos que nas leis de Deus não existe injustiça. Sabemos que ninguém passa por aquilo que não tem programação de passar no sentido de colheita. Sabemos que ninguém colhe o que não plantou. Tudo que nos acontece, seja prova, seja expiação, ou seja, acontecimentos que nós pedimos para passar para aprendizagem, tudo que nos acontece é por algum motivo. Existe prova, existe expiação e também existem situações que nós pedimos para passar.
que não é prova e não é expiação. Nós pedimos situações de experiência, de educação, de educação mesmo, de evolução, para que pudéssemos evoluir. Então, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dores, elas têm dessas três possibilidades: prova, expiação, experiência pedida por mim. Mesmo assim, é muito complicado. Nós sabemos, através das obras de Divaldo Pereira Franco, que muitos, mas muitos espíritos do bem, inclusive de outro planeta, da estrela chamada Alcíone, estão vindo, encarnar ou reencarnar no planeta, para nos ajudar nessa transição. Graças a Deus. Espíritos do bem, muito mais evoluídos que nós, estão vindo em missão, estão reencarnando em todos os países, em todas as classes sociais e em todas as religiões, não só no Espiritismo, para nos ajudar nessa transição. Graças a Deus. Mas também sabemos que existem espíritos que estão tendo a sua última oportunidade aqui na Terra, que foram recolhidos do umbral e tiveram suas reencarnações compulsórias como oportunidade de mudança, de melhora, para que pudessem escolher ser melhor e ficar, ou não querer se melhorar e ser convidado a um exílio. E nesse momento nós vemos o tempo todo esses espíritos do bem reencarnados nos mostrando o caminho do bem, nos mostrando atitudes corretas, lutando conosco, para que a gente realmente siga a caminho da regeneração. Mas também temos, o tempo todo, esses espíritos que foram retirados do umbral, dando ideias absurdas, dando atitudes absurdas, correntes de ideias absurdas, de degeneração das virtudes humanas. E estamos nós nesse meio, sendo as nossas virtudes individuais aferidas. E aí, por causa desse momento tão difícil que passa o planeta, por conversar com tantas pessoas que dizem como está difícil, nós fomos buscar esse texto no livro o Livro da Esperança. O nome do livro é O Livro da Esperança. O capítulo é o capítulo 90 e chama-se Ora e Segue. Psicografada pelas brilhantes, iluminadas mãos de Chico Xavier, ditadas por Emmanuel. Ora e Segue. Vamos lá. Emmanuel começa, você sabe que Emmanuel sempre começa os textos dele a partir ou de um versículo ou de um trecho das obras básicas. Ele começa esse texto a partir de um pequeno parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos não dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada
tenha o coração. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 1. Então, ele começa esse texto nos exortando a pensar em qual maneira nós oramos. Ele fala o seguinte: cada um conforme as suas convicções, mas o mais importante, o pensamento vale mais do que grande número de palavras. Esse é o primeiro ponto do estudo reflexão da noite de hoje. Perante as nossas dificuldades, o pensamento inicia a nossa cura, a nossa coragem, a nossa disposição, ou o pensamento nos derruba. Tudo começa com o nosso pensamento. A maneira pelo qual dirigimos o nosso pensamento, a maneira pelo qual fixamos o nosso pensamento. Porque muitas obsessões, muitas graves obsessões espirituais começam a partir de pensamentos nossos, obsessivos, de mágoa, de desânimo, de tristeza, de angústia, de vingança, de revolta. Então, o primeiro ponto perante as nossas dificuldades é examinar os nossos pensamentos. Como andam os nossos pensamentos? Eu tenho pensado de acordo com o Espiritismo cristão, que me diz que tudo passa, e que eu sou um espírito a caminho da luz, eu sou imortal. Eu tenho agido com os meus pensamentos como alguém imortal? Ou continuo agindo com os meus pensamentos como se eu fosse um ser que terminasse daqui uma semana, um mês ou 50 anos? Eu sou imortal. Então, como é que estão os meus pensamentos? Eu busco, através dos meus pensamentos, saúde, paz, equilíbrio, ou me derrubo através dos meus pensamentos? O primeiro ponto é esse: analisar como eu tenho pensado. Agora vamos ao texto de novo. Nas lides do cotidiano, é imperioso recordes que a existência terrestre é a grande escola, em que a dor comparece por essência do aprendizado e o obstáculo por lição. Então, primeiro ponto do texto de Emmanuel: o planeta Terra é uma escola. Estamos todos matriculados nessa escola. E essa escola, a dor comparece por essência de aprendizado. Aprendizado não é castigo. A dor não é castigo divino, a dor não é castigo de Jesus. A dor é uma forma de aprendizado. Essa dor pode vir como forma de provação ou de expiação, conforme o momento reencarnatório que eu esteja, mas sempre como aprendizado. E obstáculo por lição. Por que o obstáculo pode ser lição? Porque eu preciso desenvolver em mim a persistência, a coragem, o bom ânimo, a alegria. E eu só consigo desenvolver em mim estas virtudes quando eu tenho obstáculos, a paciência, a resiliência. Eu preciso desenvolver essas virtudes. Grace, mas você não falou por que a
quando a pimenta vier para o meu olho. Não tem jeito. A grande maioria de nós só aprende quando a pimenta chega no nosso corpo. Então, nós somos reincidentes em várias questões de equívocos. Escolhemos os equívocos ao longo das existências, ao longo dos séculos. Até o ponto que, opa, peraí. Então, muitas vezes eu me arrependo, eu tenho remorso, eu me arrependo, eu reparo, mas eu preciso saber o quão mal eu causei ao outro. Muitas vezes no arrependimento eu tenho noção do quão mal eu causo aos outros. Eu reparo, mas eu preciso experienciar aquela dor para nunca mais causar aquela dor para ninguém. Sigamos. E portas adentro do educandário, a prece por flama viva será sempre fio luminoso, possibilitando-te assimilar a inspiração do Mestre, a fim de que te não faltem discernimento e fortaleza, paz e luz. Então vamos lá, vamos entender esse trecho. Portas adentro do educandário, da letra terra. A prece é uma flama viva, que é um fio luminoso, para nos sustentar, para a gente não desistir, possibilitando que a gente possa assimilar as orientações do bem, que vem através de Jesus e seus discípulos, e seus trabalhadores do bem, a fim de que não nos faltem. E aí vem as três palavras, gente, que eu diria que talvez sejam as três palavras mais importantes dessa palestra. A fim de que não nos falte discernimento, fortaleza, desculpe, são 4 palavras. Discernimento, fortaleza, paz e luz. Discernimento para entender o que está nas minhas mãos e eu preciso fazer, eu preciso agir. E entender o que não está nas minhas mãos e que eu preciso conviver com isso e não destruir a minha vida por causa de algo que não está nas minhas mãos. Então, eu tenho que ter discernimento para entender. Isso eu posso fazer e devo fazer. Está nas minhas mãos. Eu vou fazer o meu melhor. Isso aqui já não está na minha alçada. Eu vou conviver. Discernimento. Fortaleza. Fortaleza para ter força para fazer o que a gente precisa fazer. E fortaleza para conviver com o que não está nas nossas mãos, o que não depende de nós. Paz, porque a paz interior é algo indescritível. A paz que nós temos quando nós temos certeza absoluta que estamos fazendo o nosso melhor. Erramos, acertamos, caímos, levantamos, mas essa paz que nos diz assim: estou dentro das minhas possibilidades fazendo o melhor. E essa paz a gente transmite ao próximo. E luz. O mundo de transição precisa de luz. Ah, Grace, eu sou só um vagalume. Ok, eu também sou só um vagalume. Sejamos todos vagalumes. Mas sejamos luz. Onde quer que a gente vá, que a nossa luz, mesmo em forma de vagalume, ilumine com a nossa presença, com a nossa palavra, o nosso sentimento, o nosso pensamento que a gente emite. A luz que nós
nós transmitimos vem também da transmissão do nosso pensamento. Por isso a importância da qualidade do nosso pensamento. Continuamos o texto de Emmanuel. Não transformes, porém, a tua rogativa em constrangimento para os outros. Ao invés disso, faze dela o meio da tua própria renovação. O que Emmanuel está dizendo com isso? Não transforme a nossa rogativa em constrangimento pelos outros. Como assim, Grace? Não é para orar pelos outros? Claro que é. Jesus pediu: orai uns pelos outros. Mas orai pedindo o bem, o bom, o melhor. E não focando naquilo que você quer. Eu quero muito que meu filho passe em tal exame, em tal isso, parará, e fico orando de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Que não é da programação para o meu filho passar naquele projeto, aquele que eu quero. O plano que foi feito para ele é outro. Então, ora sim pelo filho, óbvio, mas pede o melhor. Pede que o melhor aconteça, o que seja melhor para a evolução, o que seja melhor para o desenvolvimento dele enquanto espírito imortal. Né? Saibamos orar. Que a nossa prece não seja um constrangimento ao outro. Isso é, vamos pedir sempre o melhor, não o que a gente quer. Mas a equipe espiritual sabe o que é melhor para aquele espírito. Eu vou contar um acontecimento para vocês, engraçado, vocês vão rir. Eu sou espírita desde 1996. A partir do momento que eu li o Nosso Lar, entrei na casa espírita através do atendimento fraterno e comecei a fazer o ESD. O que é o ESD? Estudo sistematizado da doutrina espírita. Eu aconselho a todos que estão aqui, quem não fez o ESD, todas as casas espíritas oferecem o ESD, e é a melhor maneira da gente começar a conhecer com seriedade a doutrina espírita, é se matricular no ESD. E eu então me matriculei no ESD desde 96, me tornei espírita, 99 comecei a fazer palestra. E em 2002 eu ainda não era casada, não conhecia, não tinha reencontrado esse espírito maravilhoso que é meu marido. Em 2002 passei por uma fase difícil, como todos nós já passamos e vamos passar. Perdi o emprego, fiquei desempregada, estava numa fase financeira brava, normal, faz parte da vida de todo mundo. E a minha mãe foi fazer uma consulta com uma pastora, e a pastora disse para ela assim: olha, sua filha está passando por isso porque é espírita. A minha mãe começou a orar de manhã, de tarde, de noite, para eu deixar de ser espírita. Vocês imaginam a confusão que ela ia me colocar se ela fosse ouvida? Porque eu vim cheia de dívida para trabalhar na doutrina espírita. Eu me comprometi com a doutrina espírita no plano espiritual. Eu fui uma das trabalhadoras da última hora que disse: me dá uma chance de divulgar o bem, porque há séculos eu tenho divulgado o mal. Vocês imaginem se a minha mãe tivesse sido ouvida. Aí o tempo passou, eu consegui emprego, fiquei empregada, a vida voltou ao ciclo normal que acontece com todos nós. Conheci a Almir, casei. Aí quando eu estava vindo embora para cá, aí ela me contou. Aí eu orava de manhã, de tarde, de noite. Tenho até vergonha de te contar. Mas orei muito. Fiz muito jejum de joelho. Vocês imaginam, gente. Vocês imaginam a situação que ela queria me colocar com as orações dela. Então é isso que Emmanuel coloca. Não constranger o próximo com as nossas preces. Oremos sim uns pelos outros, e muito, mas não pedindo o que a gente quer, pedindo sempre o melhor. Que Jesus abençoe, que a equipe espiritual abençoe aquela pessoa. Então pensa naquela pessoa, manda luz, manda saúde, manda amor,
manda paz, conecta bem com aquela pessoa. Isso é orar por ela, né? Pedindo que o melhor aconteça. Mas sigamos, gente. Em muitas circunstâncias, solicitas a cooperação daqueles que mais amas. Isso acontece com todo mundo. Na solução dos problemas que te apoquentam a vida e recebes indiferença ou perturbação por resposta. Isso já aconteceu com todos nós. A gente pede um favor para aquela pessoa que a gente mais ama. E aquela pessoa ou não está num dia bom, ou não está num momento bom da encarnação dela, e dá de ombro para nós. E o que Emmanuel fala para a gente fazer quando isso acontece? Não desfaleças, nem te magoes. Não desfaleças, nem te magoes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a compreender sem desesperar. Aconteceu? Aconteceu. Faz parte da vida? Faz parte da vida. Aquela pessoa ainda não está pronta para enxergar o quanto você ama e o quanto seria bom trabalharem juntos? Faz parte da vida. Não te magoes, não te entregue a mágoa. Não desfaleças. Não desiste. Porque a pessoa não está pronta ainda para caminhar com você. Não desiste. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor que te auxilie a compreender sem desesperar. Compreender sem desesperar. Porque nada nos chateia mais do que o não das pessoas que a gente ama. Nada nos chateia mais do que desentendimentos com as pessoas que a gente ama. E Emmanuel sabe disso. E por isso, essa orientação. Ora, para compreender e não se desesperar, não se entregar. Porque o outro não está pronto ainda, eu não posso desistir da minha caminhada. Eu preciso entender, eu sou um espírito a caminho da luz. Se eu desistir, eu vou atrasar a minha felicidade. Porque a minha felicidade, ela é conectada com as minhas virtudes. Quanto mais virtude, mais felicidade. Quanto menos virtude, menos felicidade. A felicidade real, ela está conectada às nossas virtudes. Vamos pro próximo. Às vezes, nas agressivas dificuldades em que te encontras, aguardas a vinda de alguém capaz de aliviar o fardo que te pesa nos ombros, e apenas surge quem te proponha dissabores e experimentos amados. Já aconteceu também com todos nós. Ai, a gente quer tanto alguém que nos ajude, né, a carregar o fardo. E aí, aquela pessoa que a gente quer, que a gente acha que pode nos ajudar a carregar o fardo, aquela pessoa dá de ombro, né? Essa pessoa apenas, além de não ajudar a carregar o fardo, nos traz ainda de sabores, experimentos amargos. Quem nunca antes passou por isso? Todos nós já passamos. E qual é a orientação de Emmanuel? Não te aflijas nem te perturbes. Não te aflijas nem te perturbes. Porque quando a gente se deixa perturbar, a gente se atrasa, fica doente, desiste, senta no meio do caminho. Não te aflijas nem te perturbes. Ore e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sofrer sem ferir. A passar pelo que a gente precisa passar, sem ferir ninguém. Sem gritar com o outro, sem ser grosseiro, sem ser estúpido, sem ser vingador. Tem momentos na vida
gente, que a dor está muito forte. E a gente pensa assim, meu Deus, o que fazer? Ora, te acalma, toma aquela água que Chico Xavier aconselhou, coloca na boca, fica com a água na boca enquanto precisar, mas não fere, se acalma, vai assistir uma palestra, liga a internet, coloca uma palestra, coloca uma música espírita, vai dar uma caminhada na praia, respira, mas não joga a tua dor em cima do outro. Próximo parágrafo. Desde o longo tempo de bênçãos aos familiares queridos, na convicção de recolher carinho e repouso na época do descanso, e ouves a cada hora novas intimações à luta e ao sacrifício. Não te revoltes, nem desanimes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor, te auxilie a servir sem reclamar. Nesse parágrafo, eu sempre explico o seguinte: a gente chega numa certa idade que as forças diminuem, é natural. O ânimo, o caminhar, tudo fica mais lento, é natural. Então, a gente precisa não desistir, mas também não deixar se escravizar. Né? Ali, quando Emmanuel fala que ouves a cada hora novas intimações à luta e ao sacrifício, não é um filho de 30 anos que volta para casa porque se separou e quer que a mãe de 65 faça café da manhã, almoço e janta, e lave a louça, lave a roupa e passe a roupa. Não. Aí não. Aí é falta de respeito com essa mãe. Então, não é isso que Emmanuel está dizendo. Emmanuel está dizendo assim: dentro das nossas forças, em qualquer idade que estejamos, o que tiver dentro das nossas forças, o que tiver dentro da nossa possibilidade, façamos sem reclamar. Esse é o recado. O que tiver dentro da minha possibilidade, dentro da minha faixa etária, dentro do que eu consigo, dentro das minhas forças, eu consigo fazer, eu posso fazer, então eu faço sem reclamar. É essa mensagem. O que a gente fizer, que a gente faça com amor, por amor e sem reclamar. Sabendo dizer sim, sim, não, não. Porque tudo tem momento e nós precisamos ser respeitados dentro da faixa etária que a gente está. Mas dentro da nossa faixa etária, que a gente tiver condições de fazer, que a gente faça com muito amor, com muita alegria e sem reclamar. Assumiste atitudes para fixar a verdade no respeito ao bem de todos. Assumiste atitudes para fixar a verdade no respeito ao bem de todos, contando por isso com o entendimento daqueles que te rodeiam, e viste a desconfiança sombreando a face de muitos dos melhores companheiros que te conhecem a marcha. Não chores, nem esmoreças. Ora, segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a esperar sem exigir. Vamos entender esse trecho do estudo de Emmanuel. Muitas vezes a gente assume atitudes para o bem. A gente conhece o Espiritismo e decide algumas mudanças na nossa vida para fixar a verdade, para fixar o bem, a paz, no respeito ao bem de todos.
isso com o entendimento daqueles que nos rodeiam, mas nem todos compreendem. Nem todos compreendem que estamos nos transformando para melhor, que estamos nos dedicando na nossa reforma íntima. Nem todos compreendem. E aí muitas vezes a gente desanima, porque às vezes a pessoa, além de não compreender, ainda fala mal. Além de não compreender, ainda desdém. Além de não compreender, ainda espezinha. Isso dói muitas vezes quando vem de pessoas que a gente ama. E aí Emmanuel fala, não chora. Não chora, não esmorece. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor que te auxilie a esperar sem exigir. Esperar sem exigir, porque cada um tem o seu momento. Nós tivemos o nosso. Nós tivemos o nosso momento de despertar e dizer que não, eu não quero mais o mal. Eu quero a partir de hoje ser alguém melhor a cada dia. Eu quero a partir de hoje viver como um espírito imortal que sabe que tudo que planta colhe. E eu quero começar a plantar somente flores, sem espinhos. Nem todo mundo ainda acordou e não entende e não vive dessa maneira. Ainda tem prazer de plantar espinhos, tem prazer de plantar vendaval. Fazer o que? Ora por essa pessoa, manda bem, manda paz, manda luz, pede para a equipe espiritual envolver em muita paz, em muita luz. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor que auxilie a esperar sem exigir. Lembrem-se de Matilde, a mãe de Gregório. Para quem não leu o livro Libertação, Gregório era o chefe das trevas. Era o chefe do mal no plano espiritual, de uma cidade de vingadores. Ele era o chefe, ele se dizia o vingador, ele se achava no direito de fazer vingança aos desencarnados. E Matilde, no plano espiritual, bem alto, orando pelo filho. Anos, muitos anos. Quando ela recebe a autorização de buscá-lo, fazia 50 anos que ela estava orando, e que nos últimos 50 anos, não fazia mais de 50 anos que ela estava orando pelo filho, tá? Mas nos últimos 50 anos, ela estava sentindo dele o tédio pelo mal. Ele estava já emanando o tédio daquela situação, nos últimos 50 anos. Então vocês imaginam quanto tempo essa mãe orou por esse filho? Então, quando der desânimo, né, e a gente quer exigir de alguém algo que ele ainda não está pronto, lembremos de Matilde, orando por Gregório. E quando ela teve a autorização, ela foi buscar o filho. E depois, eu não quero contar todo o livro, né, para quem não leu, mas ele, depois de muitos acontecimentos, né, para cercá-lo no bem e trazê-lo, ele tira a espada, pede para um dos espíritos de luz que está com Matilde, que quer brigar, tira a espada e chama para a luta, desembainha a espada e chama para a luta, e Matilde diz não. Não, chega, basta. O que é o amor de uma... E tem gente que não reconhece o amor, a grandeza do amor. Tem gente que não entende a grandeza do amor. A grandeza da atitude moral. Essa mãe tinha moralidade e amor para dizer: basta, filho, chega, guarda a tua espada, eu estou aqui.
Vem comigo. E Gregório se joga aos pés da mãe. A grandeza do amor, a grandeza da atitude moral que esta mãe atingiu para conseguir buscar o filho. A luta dela para se melhorar, para chegar num patamar moral, porque só moralidade o amor tem realmente, gente, decisão. E ela diz: não, meu filho, chega. Chega. E ele a ouve. Que nada é maior que o amor. Em todas as provações, ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sustentar a consciência tranquila no desempenho dos deveres que te competem. E aqui a gente já vai chegando no final da palestra, gente. No final do texto e no final da palestra. Em todas as provações, ore e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sustentar a consciência tranquila. Consciência tranquila de que estamos fazendo o nosso melhor. Somos espíritos ainda muito imperfeitos. Somos espíritos vindos de reencarnações muito tumultuadas e muito equivocadas, que fizemos escolhas equivocadas pela nossa ignorância, por desconhecer o bem, o amor, por desconhecer as leis de Deus. Em todas as provações, ore e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sustentar a consciência tranquila. Consciência tranquila. Neste momento eu estou fazendo o meu melhor. No desempenho dos deveres que te competem. Todos nós reencarnamos com uma lista de deveres que nos competem. Com a família, com a sociedade, com o centro espírita. Todos nós temos uma lista de deveres. Que a gente possa, perante essa lista de deveres que está dentro do nosso coração, que nós sabemos quais são os nossos deveres, que possamos fazer o melhor a cada dia. E se pedras e humilhações te constituem um prato descabido, num momento de paz, ora e segue adiante. Lembrando que a criança pode revolver hoje o pó da terra, em formas de fantasia e agitações de brinquedo. No entanto, de futuro, nos dias da natureza, há de tratá-lo com responsabilidade sua, se quiser obter agasalho e pão que lhe garanta a vida. Isso porque Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. Somos imortais. Vocês conhecem a história de quando o Chico estava passando por uma dificuldade muito, muito, muito difícil. E Chico então fala com Emmanuel e diz: Emmanuel, eu amo tanto Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, eu amo tanto, eu queria tanto que ela viesse me dar uma mensagem para confortar meu coração. Emmanuel disse: eu vou falar com ela, vou ver a possibilidade. Algum tempo depois, Emmanuel volta e disse: a Mãe Santíssima aceitou te enviar uma mensagem por mim. Ela não pode vir, mas enviou uma mensagem por mim. Chico então pega o lápis, o papel, e diz: Emmanuel, pode dizer. E Emmanuel disse: isso também passa. E Chico escreve: isso também passa. Que mais, Emmanuel? Vindo da Mãe Santíssima, do que mais?
Quase que Emmanuel disse para Chico: quem você pensa que é? Vindo da Mãe Santíssima é um presente imenso. E Chico então coloca na beira da cama, onde ele pudesse ver toda noite o recado da Mãe Santíssima. Isso também passa. Que possamos viver os nossos problemas, entendendo que isso também vai passar. E o que vai ficar na nossa história, no nosso currículo espiritual, é como nós vivemos esses momentos difíceis. Se aproveitamos para construir uma vida melhor para as próximas encarnações. Se aproveitamos para construir um caminho de mais luz, de mais paz, de mais amor. Ou se, nesses momentos difíceis, colocamos o pé na jaca, desistimos, magoamos, nos revoltamos, vai ficar no nosso currículo espiritual as nossas decisões de fé, de coragem, de amor, de persistência, de resiliência. Sigamos juntos, queridos amigos e queridas amigas. Sigamos juntos. Porque Jesus está no leme do barco. Ele não abandonou o barco e não vai abandonar. Que Jesus nos abençoe muito, queridos amigos e amigas. Que tenhamos uma semana, uma noite, um mês, um ano de bênçãos, de luz, de progresso, de coragem e de amor. Queremos agradecer nossa irmã Gleice pela mensagem da noite, né? Tem um propósito da leitura da nossa página, né? Decifra a mensagem, né? Essa é a nossa mensagem, vamos dizer assim, essa dose de otimismo, né? A gente está sempre ali, sabendo que o Pai está sempre junto de nós e sempre muito importante a gente estar focado no que a gente pode fazer de melhor, né? Mais uma vez, querida Gleice, vou pedir você daqui a pouquinho que possa fazer inclusive a nossa prece final, só um minutinho, a gente vai aos avisos. Deixa eu contar só uma coisa para o pessoal. O pessoal casal que trabalha unido, cresce unido. Então, sempre que eu faço palestra, meu marido faz a prece. E já é o combinado nosso. E aí a gente cresce junto. Então, Almir, daqui a pouquinho você vem para cá fazer a prece final. Vamos aos nossos recadinhos e daqui a pouco vamos utilizar o casal aqui, né? A propósito de casal, na quarta-feira que vem, nós teremos aqui o casal Lenilson e Bianca Cantorini, que farão uma palestra Constelação Familiar. Já nossos antigos conhecidos, né? Então, quarta-feira que vem. Na sexta-feira agora, teremos nossa amiga Neuza e Vanessa, que falarão sobre Jesus e tolerância. Queremos lembrar ainda que nossa casa realiza o atendimento fraterno às quartas e sextas-feiras, 1 hora antes da palestra. Na quarta-feira, o atendimento fraterno ele acontece às 19 horas e na sexta-feira, como a palestra é às 19, o atendimento fraterno começa às 18. Basta que você chegue um pouquinho antes, faça a inscrição na nossa biblioteca. Fazemos também aquelas pessoas que desejam fazer o Evangelho lá. Nós temos também um grupo que realiza essa primeira empreitada, né? Basta que vocês
façam também a inscrição lá no Dedé, na nossa biblioteca, lá embaixo da livraria. E nós temos um grupo que vai à casa da pessoa e realiza o primeiro atendimento, né? É muito importante isso, a questão do Evangelho claro. Queremos ainda lembrar que temos vários grupos de estudo na casa. Nós só queríamos chamar a atenção para o grupo Plano Divino, que é às sextas-feiras, que está estudando o Livro dos Espíritos, e recebemos a nossa companheira Sandra, e ainda há vagas para esse grupo. O grupo ele entra de 17 às 18h30. Então, se as pessoas quiserem ainda começar, porque os outros já estão no meio do caminho também, fica meio difícil entrar, mas esse ainda há vagas para o grupo. Tá? Lembrando também que nós vamos fazer o nosso passe. O passe não é obrigatório, nós vamos preparar para o passe. Eu só queria lembrar as pessoas que é uma escala de prioridades no encaminhamento para o passe. Então, aguardem, por favor, sentadinhos, que o nosso companheiro Augusto, ele faz as prioridades, as pessoas mais idosas, as pessoas que têm dificuldade de ambulação, essas são chamadas em primeiro lugar, né? Então, vamos aguardar um pouquinho que o nosso companheiro vai fazer o chamamento na hora certa. Não recebi nada da cantina, dizendo se ainda tem alguma coisa na cantina, mas normalmente sempre tem alguma coisinha. O pessoal quer fazer uma confraternização, um lanchinho rápido, a cantina não está à disposição. Aqueles que vieram a primeira vez para casa, né, esperamos que retornem de outras vezes. Né? Se não foi muito do seu agrado, não desista. Vem e sexta-feira estamos aqui ainda. Então, vamos. Sim, a resposta das pessoas que fizeram o atendimento fraterno está com o nosso companheiro César na saída do passe. A pessoa passa ali e já pode pegar o retorno do atendimento fraterno. Para o passe, vamos chamar a nossa companheira Lúcia, que é a dirigente do passe. Estão no passe o companheiro Carlos, Daniele, Eliana Fonseca, João Carlos, Rosileia e Sheila. Todos estão aí prontos para o passe. Né? Então, vou pedir ao nosso amigo Almir que... despedi do Facebook, o pessoal do Facebook. Eu disse que não ia esquecer, já estava esquecendo. Não me lembro. Então, os companheiros do Facebook, nosso controle. O microfone está falhando, a gente vai trocar o microfone e pedir o nosso amigo Almir para fazer a nossa prece. Assim, queridos amigos espirituais, espíritos protetores, instrutores, mentor da casa, Mestre Jesus, que na noite de hoje entendamos as citações de encorajamento. Coragem para seguir o Mestre, coragem para testemunhar o Evangelho, coragem para vislumbrarmos a estrada evolutiva. Está difícil, mas o Mestre Jesus nos diz: sede firmes e constantes, bom ânimo, e recorramos aos recursos da prece diante das dificuldades da estrada, pois o trabalho e a dor são os artifícios da evolução, e que na noite de hoje sejamos unidos
pelo amor supremo, a exemplificar o reino dos céus na terra. Encorajados pelo exemplo, modelo e guia que é Jesus, saibamos que a evolução é um determinismo divino. Portanto, coragem, queridos irmãos, para que sejamos unificados, sejamos envolvidos, sejamos luzes por onde andarmos, emanando muita paz do amor supremo do Criador. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.